Então, quando eu comecei a fazer a leitura da Montanha Mágica, eu estava preparada para encontrar tudo aquilo que o pessoal costuma dizer que você vai encontrar nessa leitura. Um clássico denso, cheio de reflexões e com muita, mas muita filosofia. E eu realmente encontrei tudo isso dentro da Montanha Mágica, porém eu encontrei algo muito mais interessante do que somente reflexões sobre o tempo e filosofia sobre morte e vida. Mas, além de tudo isso, eu encontrei algo que ninguém tinha me preparado nessa leitura, que foi o amor. Eu já estou na metade dessa leitura, estou aí na página 430, e até o momento, tudo que o Thomas Mann vai construindo aqui tem muito mais a ver com a ligação do amor do que a própria filosofia de doença, do que o pessoal costuma focar muito nas resenhas desse livro. Então o amor vai aparecer de várias formas na narrativa. Ele pode ser um amor delicado, uma relação de parente, como o amor que nós temos entre o Hans e o Joaquim, seu primo. Vai aparecer através de uma forma de obsessão, o amor que o Hans começa a nutrir referente à nossa querida Cláudia Chau Chau. Depois, a gente também tem amor ao próprio trabalho, como o Settembrini tem, por ser um pedagogo. Então, esse amor ele é construído de várias relações delicadas ao longo de toda a narrativa. Há também o amor que o Hans vai descobrindo através das suas pesquisas. Sim, durante todo esse período que o Hans está na Montanha Mágica, ele utiliza o tempo de ócio não só para convalescer em sua doença, mas também para fazer algumas pesquisas de alguns interesses de estudo que ele tem e que ele vai, também adquirindo aí ao longo da sua estadia, como botânica, astrologia e até mesmo medicina. Então foi uma grande surpresa perceber que um livro que é tão associado a grandes ideias também fosse profundamente humano. Porque existe uma tendência muito curiosa de tratar romance e histórias de amor como se fosse algo menor, enquanto obras consideradas mais intelectuais costumam receber um prestígio muito maior. E lendo A Montanha Mágica eu pude perceber que essas coisas não necessariamente estão separadas. As grandes reflexões do livro passam através das emoções dos personagens, pelos afetos, desejos, pelo amor. E nenhum capítulo me fez sentir isso com mais força do que o capítulo Noite de Walpurgis. Foi nesse momento que eu fechei o livro e pensei, nossa, valeu a pena. E mais do que isso, esse capítulo ele me deu um refresco tão grande que eu me senti capaz de continuar nessa jornada e aí, enfim, terminar a Montanha Mágica. Não que eu tenha terminado ainda, porque eu ainda não terminei. Pretendo terminar no próximo mês de julho, então vamos lá. Peraí, gente, o nome desse canal como é que é? Aqui nós lemos com calma. Oi, eu sou a Tamires, bem-vinda ao canal Aqui Lemos com Calma. Bom, conforme eu fui continuando a minha leitura até chegar a esse capítulo da Noite de Walpurgis, eu comecei a perceber que o Thomas Mann estava me levando para um lugar que era muito além do próprio tempo narrado dentro da montanha. Então, nas 100 primeiras páginas desse livro, a gente tem uma narração de 24 horas da vida do Hans dentro da montanha. O Hans chegou para passar somente 3 semanas nesse local. E a gente acompanha as primeiras 24 horas nessas 100 primeiras páginas. E você vai percebendo como em 100 páginas tanta coisa acontece dentro dessas 24 horas de estadia no sanatório que você logo pensa, será que o livro todo vai ser nesse mesmo ritmo de narrativa? Se for, é quase impossível ler 800 e tantas páginas. O Thomas Mann, ele também gosta de te dizer sobre o tempo, não só o tempo na forma que ele está passando, mas também o tempo que está sendo transformado pela natureza, demarcando aí a passagem de tempo através das suas estações e também de feriados ou comemorações que são praticamente universais. Assim a gente vai percebendo o decorrer das semanas e logo o Hans, que só iria ficar 3 semanas, já está nesse sanatório há 7 meses, 8 meses. Opa,
está perto de 1 ano. O tempo já vai começar a correr também de forma diferente quando ele está fazendo alguma narrativa. Ele está te narrando um evento ali da rotina de todas aquelas pessoas que estão no sanatório e ao mesmo tempo ele fala para você, ele abre um parêntese te dizendo, olha, o tempo continua correndo, os dias estão se passando enquanto tudo isso acontece. Eu acho interessante essas intervenções do narrador. E quando eu fechei o livro para poder fazer essa contemplação, eu comecei a perceber que nos primeiros capítulos aos quais nós somos apresentados a família do Hans, a infância do Hans, a gente vai percebendo que o Man já estava trabalhando o amor naquele momento. Ele te mostrou como o Hans foi criado, como ele foi amado e as memórias que ele tem de todo esse amor que ele recebeu. A gente percebe também o amor do Settembrini referente a todas as suas ideias, a sua pedagogia, a todos os seus ensinamentos e a sua contribuição para o mundo. E claro, a gente tem o amor entre o Hans e a Cláudia Chachá. Os capítulos que eu gostaria de falar. O primeiro capítulo, né, que seria a dança macabra, e depois a noite de Val. Na verdade, eu queria falar de 3 capítulos. Eu ia falar de 2, mas 3 capítulos importantes que acho que trouxeram muita importância para essa leitura, na minha percepção. O primeiro capítulo, então, seria pesquisas e depois a gente vem para dança macabra e por último Noite de Walpurgis. No capítulo pesquisas, eu fiquei assim, meu Deus, foi ali naquele momento que o Thomas Mann, ele me testou como leitora mesmo. Eu tive muita dificuldade nesse capítulo, porque é um capítulo, olha gente, eu fiz o curso de técnica de enfermagem, na verdade fiz esse curso 2 vezes. A primeira vez eu tive que abandonar porque eu tinha acabado de casar, eu me engravidei e tal, e acabei abandonando. E aí depois eu fiz uma segunda vez. Então, sobre questão de saúde, questão de medicina, enfermagem, área da saúde, são assuntos que me interessam e eu não tenho dificuldade nesses assuntos. Porém, esse capítulo pesquisas, ele é para testar o leitor. É para dizer assim, se o leitor ele é pau a pau mesmo, porque olha só, eu fiquei entediadíssima e eu gosto de medicina e eu fiquei entediada. A gente tem que entender que o Hans, ele é um cara curioso. Além dele ser um cara curioso, ele é um cara que ele é bem da boemia mesmo, sabe? Aquela da nobreza, que gosta de ficar no ócio mesmo e fazendo coisas do seu interesse. Se dependesse dele, ele iria continuar nessa vida de estudioso sem se decidir por nada e vivendo aí da sua herança. Porém, o seu tio informa, ó, esse dinheiro aqui que você tem não vai dar para manter o seu padrão de vida. E é quando o Hans tem a oportunidade de se tornar engenheiro naval e entrar no emprego lá que ele será indicado pelo tio. E aí ele se interessa muito pela medicina, muita coisa que ele não entende, principalmente a própria doença que ele está no momento. E o nosso querido Hans começa a fazer essas pesquisas. E meu Deus, esse capítulo é um capítulo extenso, ele tem aí mais de 30 páginas e você vai lendo todas as pesquisas do Hans e o Thomas Mann, ele pega elementos da medicina daquela época e ele vai misturando esses elementos à poesia. Para mim ficou mais referente à poesia, uma mistura de poesia com filosofia. Ele é muito bom com as palavras, mas isso vai deixando o texto mais longo, mais difícil de transpor conforme você vai lendo, porque são tantas palavras para florear algo que ele poderia dizer com pouquíssimas palavras, mas aí ele não seria o Thomas Mann, né? Então esse capítulo de pesquisas foi muito difícil para mim. Na sequência, entramos no capítulo Dança Macabra, um dos meus capítulos favoritos do livro até o momento. Por quê? Aqui a gente larga esse momento de pesquisas e a gente passa a ver ele agir. Ele começa a ir contra o sistema de vivência do próprio sanatório. Então o sanatório ele tem as suas políticas, né, sociais internas ali, e uma das políticas sociais é não se tocar no tema morte, que todos ali estão doentes, todos estão com um encontro marcado um pouco mais cedo com a morte e eles evitam esse assunto. E
E o Hans resolve ir contra esse sistema e começa a arquitetar, buscar formas e começa a fazer as suas visitas. Logo ele vira uma autoridade ali e todo mundo começa a prestar atenção e vão aceitando as visitas dele, e ele é até encorajado pelos médicos a realizar e a continuar, né, realizando as suas visitas. E aí a gente vai conhecer alguns personagens bem peculiares, infelizmente muitos deles, né, passam dessa para melhor, mas um ou outro ali acabam sobrevivendo. E esse capítulo ele vai mostrar a extensão da empatia que o Hans tem. Eu gostei bastante desse capítulo. E aí chegamos ao capítulo que eu mais gosto. Em Noite de Valpurgias, ele vai contar o período do carnaval. Então, seria o carnaval de lá, tá, gente? Não é o carnaval aqui do Brasil que a gente conhece. É um outro tipo de comemoração. E ele vai trazer essa cultura pra gente, como eles fazem essas comemorações. É bem diferente, mas é bem interessante também. E existe uma suspensão das regras sociais nesse momento, né, desse carnaval, dessa Noite de Valpurgis. Então, por ter essa suspensão social, a gente vai ter algo muito legal acontecendo nesse capítulo, que é a nossa primeira interação real do Hans com a Cláudia Chachá. Porque até o momento, a partir do momento que o Hans, ele toma conhecimento da Cláudia, lá nos primeiros capítulos, primeiro ele escuta uma porta bater, ele se irrita com aquela porta, depois ele escuta a porta bater de novo, e ele fala, não, eu preciso saber quem é que tá fazendo esse barulho, quem é essa pessoa mal educada, e aí ele se depara com a Cláudia, que é ela que bate sempre a porta, e aí depois mais pra frente ele começa a prestar atenção em outros detalhes da Cláudia, como a mão que ela segura, o cabelo ao caminhar, a curva do teu pescoço, as suas roupas, o seu olhar. E ele vai se encantando pela Cláudia. Então, tudo é uma questão de olhar ao longe, perceber. Ele vai tirando informações dela através de uma outra pessoa. Ela é uma russa, né? Faz parte do grupo russo distinto, que nós temos alguns grupos sociais ali dentro do sanatório. Nós temos os russos distintos e os russos não distintos. Logo, ela não fala, né, alemão, ela fala russo. Claro, mas ela também se comunica em francês. O Hans também tem aí, ele sabe falar em francês, então tá tudo ok. Depois ele vai tendo um olhar pra ela, sempre prestando muita atenção nela, até que ela percebe que ele está olhando pra ela e ela começa a olhar pra ele também. Só que primeiro pra avisar, ó, tô prestando atenção em você, para de prestar atenção em mim. Depois vira mais uma comunicação entre olhar. Ela presta atenção nele, ele presta atenção nela, mas nenhum dos dois toma nenhuma atitude. Com o passar dos dias, existem algumas outras interações, como o Hans escutando a voz da Cláudia ao longe, a primeira vez, o momento em que eles se encontram ali na sala de espera do consultório, em que a Cláudia chega, né, a falar com ele e com o Joaquim, mas o Hans trava na hora, ele não consegue responder, mas o Joaquim responde. Então é bem interessante isso, porque sai da idealização e quando vira a realidade, ele, opa, peraí. Até então era só imaginação, agora tá real demais. É legal você ver como ele reage, né? A forma que ele reage é muito humana. Depois a gente vai tendo mais outras interações dos dois, mas são interações, assim, através de terceiros. E nunca é um direto com o outro, um falando diretamente com o outro. É ele ouvindo ela conversar com outra pessoa, é ela ouvindo ele conversar com outra pessoa. O Hans aproveita, né, que ela sempre chega atrasada ao refeitório e começa também a se atrasar para que ele possa abrir a porta para ela. Então são pequenas interações. Na verdade, o Thomas Mann, ele escreve de uma forma que eu digo que é o verdadeiro slow burn. Porque aqui sim, o slow burn que eu falo, olha, isso daqui bem construído, hein? Olha só. Porque a gente tem migalhas do romance ao longo de toda essa narrativa. São 370 páginas para ser específica. De migalhas nesse romance, até o momento que a gente tem aí uma real conversa entre a Cláudia e o Hans. Interessante de tudo. Esse capítulo, a boa parte dele é escrita no original francês. E é bem muito interessante essa conversa, porque ela vem escrita toda em francês e lá embaixo, na nota de rodapé, bem pequenininho, a gente vai ter a tradução dessa conversa para o português. E, gente, olha, eu li esse capítulo como se eu estivesse lendo um supra-sumo, apesar de ser letras pequenininhas. A gente tem aqui o original em francês e aqui essas letrinhas em português para você ler. Mas adorei demais esse capítulo e foi nesse momento que eu falei,
valeu a pena. E existe uma cena bem interessante, antes, né, desse capítulo. Você percebe que o Thomas Mann, ele veio construindo ao longo de todos os capítulos, de toda a narrativa, ele veio construindo esse romance de migalhas pra gente. Mas existe um capítulo em específico, que agora não vou me lembrar qual era o capítulo, que os dois estão no refeitório, né, como sempre, o Hans prestando atenção na Cláudia. E aí ele percebe que tem um pedacinho, assim, uma luzinha, assim, do sol batendo no rosto da Cláudia. E ela tem que conversar posicionando a mão dessa forma. E aí o Hans, né, começa a se incomodar, vê que ela está incomodada e ele também começa a se incomodar. E ele dá um jeito de levantar, caminhar até a janela de uma forma totalmente despretensiosa e fechar aquelas nesguinhas de luz que estavam incomodando a Cláudia. Era só um toque na cortina e ele dá esse toque. E assim que a Cláudia está conversando assim e ela percebe que não tem mais a luz atrapalhando ela, ela retira a mão e aí ela automaticamente olha para o Hans e o Hans olha para ela. Esse momento também é sublime. Você percebe os dois construindo toda uma intimidade antes mesmo de ter a intimidade. Acho que isso é sensacional, porque os dois, eles constroem muita coisa somente através do olhar, sem nenhuma interação, até o momento que há a interação. E a interação que eu estou dizendo, gente, é uma conversa. Eu estou animada com uma conversa. Vê se pode uma coisa dessa. Porque pra mim, a Montanha Mágica até esse momento, ela não tá falando somente sobre filosofia. Ela tá falando também sobre doença. Mas mais do que tudo isso, ela tá falando sobre amor. Ela tá falando sobre como o amor faz a gente ter percepções diferentes em vários momentos da vida. Inclusive no momento de doença. E é impressionante como o Mann consegue fazer isso de uma forma maestral. Eu acho que é um vídeo mais para mostrar a minha empolgação com essa leitura desse clássico, para mostrar que os clássicos são bons. Nem sempre vai ser uma leitura fácil de fazer. Eu tô acho que 2 meses para indo pro 3º mês lendo esse livro e eu tô aproveitando cada momento, que como eu disse, gente, qual é o nome do canal? Aqui lemos com calma e eu estou lendo com muita calma. Para mim, a maior dificuldade ainda na leitura é emprego de palavras que a gente não utiliza mais no nosso vocabulário. Mesmo com a tradução maravilhosa do Herbert Caro, que é uma tradução assim perfeita, e eu nem sei nada de russo, mas não preciso saber, porque o Herbert, eu preciso saber de português. E de português, Herbert entende. Eu achei que ele fez uma ótima tradução. Realmente o livro está muito bem escrito, muito bem traduzido. E ainda assim, eu percebo que existe, né, uma dificuldade em transpor a Montanha Mágica mais pela linguagem arcaica. Então, a gente vai ter muitas palavras que não são mais utilizadas hoje em dia no português, que você precisa parar para fazer uma pesquisa. E aí eu volto àquela questão de que, para ler um clássico, você precisa ter paciência. Se você não tem paciência, não adianta. Você não vai conseguir fazer uma leitura de um clássico, pelo menos assim, para aproveitar mesmo. Então é isso, meus amigos. Eu só gostaria de dizer aqui o quanto eu estou empolgada com essa leitura. Se você gostou desse vídeo, deixe seu curtir, compartilhe com um amiguinho, deixe aí o comentário. Você já leu A Montanha Mágica? Tem vontade de ler? Qual foi o clássico que te deixou tão louca como eu fiquei aqui? Deixe aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!